Fala pessoal, boa tarde, bem-vindos de volta aí após a nossa pausa para o almoço. Dando continuidade aqui no nosso Supply Chain S&OP Summit Brasil 2022, eu vou estar chamando aqui o Maurício Valadares, que ele é diretor de Global Strategic Sourcing na Baker Hughes, que abordará o tema gerenciamento de risco em um mundo pós-pandêmico. Maurício, seja muito bem-vindo, com você. Olá, muito obrigado. E obrigado aí pela oportunidade. Para o pessoal que está assistindo, estava falando agora para o Rods que eu estou do outro lado do mundo hoje, eu estou na Índia e estou no meio da meia-noite aqui, mas vai ser interessante. Eu vou fazer a apresentação rápida, deixar as perguntas no final, passar aqui um pouquinho quem eu sou. Sou engenheiro mecânico, trabalhei em fábrica por muito tempo, depois desenvolvi minha carreira em suprimentos. Trabalhei uma época aí como operações comerciais também, e desde 2020 eu estou tomando conta dessa parte de compras estratégicas da Baker Hughes. A Baker Hughes, para quem não conhece, é uma empresa que faz serviços e equipamentos na indústria de óleo e gás. No Brasil tem como clientes aí a Petrobras, a Exxon, a Shell, a Equinor, mas é uma empresa global que foi uma divisão da GE, que saiu, a divisão de óleo e gás da GE, que saiu da GE em 2019. Tem meus contatos, quem quiser entrar em contato fica à vontade. Então, eu vou passar a falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco e tudo que a gente tem passado aí nesses últimos 2 anos. Eu acho que foi, para quem está em supply chain, é um período, até um período de ouro, né? Todo mundo que a gente conseguiu aprender nesses últimos 2 anos, muito através de sofrimento, mas foi um período justamente até da valorização do profissional do supply chain. A gente estava praticamente virando o back-office da companhia, apagado no fundo do escritório, e eu vou dizer que os últimos 2 anos colocaram o supply chain na frente, né, do lado do volante do carro, explicando para o pessoal para onde ir. Então, quem conseguiu ter um bom supply chain desenvolvido, robusto, aguentou passar esse período gigante de turbulência. Quem tinha relegado isso para o estagiário sofreu nesses 2 anos como nunca. Então, estratégias que a gente tinha no passado tiveram todas que ser redesenhadas. Então, você está falando todo esse movimento de comprar na China, comprar na Índia, reduzir custo de qualquer forma, reduzir estoque e se basear muito na cadeia de logística super desenvolvida e razoavelmente barata. Tudo isso caiu por terra nesses últimos 2 anos, né? Então, deve ter o pessoal de logística assistindo, todo mundo acostumado a pagar $2.000 por container para trazer coisa da China para os Estados Unidos, viu o preço subir acima de $10.000 nos últimos 6 meses. Então, uma pancada para qualquer supply chain, e com os atrasos todos que estão acontecendo no porto de Xangai, ainda tem que trazer coisa aérea, e às vezes coisa não muito leve, tendo que trazer isso aéreo, o custo todo associado com essa mudança. Então, é uma época onde o profissional do supply chain, o pessoal experiente, está sendo caçado no mercado para conseguir resolver esses problemas e levar as empresas para o próximo nível. Então, é uma atividade hoje muito valorizada e que está sentando no bode e dando caminho para onde ir. Quem tem produto está vendendo pelo preço que quer. Então, você vê o que está acontecendo no mercado de carros. Eu estou morando agora nos Estados Unidos e eu falo, olha, você vai na loja que antigamente você comprava um BMW por $30.000, hoje custa 45. Né? E você tem que ficar caçando o carro de concessionária em concessionária para poder comprar. Não é fácil. Então, quem tem produto hoje vende por quanto quer, e isso está fazendo diferencial nas empresas.
Então, eu coloquei aqui um pouco uma frase aqui sobre risco, né? Então, o risco é uma coisa da qual você não tem controle do risco, você pode controlar o que está em volta do risco, mas o risco em si, ele é inerente à atividade humana. Ele vai estar em todo lugar. E ele não depende de você querer ou não querer, ele vai estar aí. Então, é muito importante a gente, como profissional de supply chain, entender isso de maneira bem pragmática e trabalhar para tentar evitar mais as consequências dos riscos e buscar sempre a flexibilidade que pode fazer você escapar, às vezes, de uma coisa que você não estava prevendo. Covid, imagina, né, de dezembro de 19 até julho de 2021, foi uma pancada, né, e ninguém sabia muito bem o que estava acontecendo no começo. Rapidamente a coisa evoluiu e, de repente, parou tudo. A gente teve lockdown no mundo todo e agora a gente está sentindo todos os desdobramentos de tudo que aconteceu nesse período de 2020. Então, para quem compra aço, principalmente aço ligado, né, a gente teve uma greve junto com uma parada de fábrica nos Estados Unidos que tiraram uma capacidade grande durante 4 meses do mercado, e isso apertou o mercado de aço de uma maneira que até hoje o preço está inflacionado. Todas as acearias trabalhando na capacidade máxima que elas têm hoje, ninguém consegue atender ainda o mercado, está faltando produto para todo lado, e os lead times para fornecimento foram todos expandidos. Então, para quem compra forjado no Brasil, né, a Villares, que era comum você conseguir, apesar de sempre o lead time padrão da Villares ser 120 dias, você estava conseguindo comprar isso, sempre conseguiu comprar em 90. Hoje você vai conversar com qualquer cara, eles estão falando já de 180 dias, até 6 meses de prazo de entrega. Então, está cada vez mais difícil e está caro. Então, está ficando mais caro e mais difícil de conseguir material. Covid veio mesmo de uma maneira super forte, de parar a indústria, balançar no mercado, e a gente está agora sofrendo os desdobramentos dessa pandemia, né? Isso aqui é um pouquinho do que aconteceu no movimento dos portos, né, em 2020. Despencou o movimento dos portos. E se for olhar agora, eu achei a figura, mas não coloquei aqui, a figura do porto de Xangai, congestionada, acredito que todo mundo que trabalha no supply chain recebeu essa figura. Milhares de barcos ancorados esperando para descarregar ou carregar no porto de Xangai, e tudo que isso vai afetar nos próximos 6 meses. Já está começando a faltar em todos os lugares o material que ficou parado em Xangai, e os próximos 6 meses a gente vai continuar afetado com isso, né? Então, eu tinha mercadoria para ser embarcada no porto de Xangai, a gente já deslocou tudo para outros portos na China. Os outros portos todos ficaram abarrotados e atrasou tudo, né? Tivemos que embarcar coisa aérea, embarquei fundido aéreo, foi um custo brutal. Tudo isso vai acabar sendo repassado para os meus clientes, e os meus clientes vão repassar, e o outro vai repassar, até que vai chegar no público realmente um custo maior. E isso chama inflação, que é um assunto que a gente vai tratar mais para frente. Então, falando um pouquinho sobre gestão de crise, né, quando tem uma crise grande, né, como é que você faz? Você aciona um time de gestão de crise. Você tem que ter isso preparado, tem que ter isso organizado na sua empresa, né? E na hora que você junta esse time, você vai olhar quais são os riscos iminentes, o que pode acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, e o que você tem que fazer. E já começar a elaborar o seu plano de saída para isso. Como é que o time vai junto trabalhar para mitigar esse problema, né? A comunicação é super importante com clientes, com fornecedores, com funcionários, assim todo mundo sabe o que cada um tem que fazer. Então, caso real aí do Covid para a gente montou reunião, foi trabalhar sobre inbound, sobre outbound, falar com fábrica, o financeiro tem que entrar, tivemos que comunicar todo mundo a respeito dos assuntos, né? Então, um time de gestão de crise, a gente fazia reunião toda semana, todo dia tinha reunião de alguns assuntos, principalmente logística, a nível global,
falando o que vai acontecer no curto prazo, o que vai acontecer no longo prazo, mesmo sem a gente ter certeza das coisas. Mas era importante manter a comunicação aberta, era importante deixar todo mundo saber o que está acontecendo. Então, fizemos um comitê deliberativo com o board da companhia, justamente para poder saber o que a gente comunica, inclusive, para empregados e para clientes. No inbound, fizemos todo o monitoramento diário de portos e aeroportos, saber o que estava aberto, o que estava fechado, o que a gente conseguia operar, falando diariamente com os operadores. Dos fornecedores, entramos em contato com quase todos os nossos principais fornecedores para saber o que estava operando, o que não estava. E apesar da gente ter desenvolvido tudo isso com os fornecedores nessa época, e achou que o Covid estava acabando, quando chegou agora há 3 meses atrás, voltou tudo de novo na China. Ligando para tudo que é fornecedor na China para entender por conta do que aconteceu em Xangai. No outbound, falando com clientes, né, os clientes começaram a montar a sua comissão de crise, a gente tem que participar para explicar o que está acontecendo. Em logística, trabalhando todo o modelo de como é que vai entregar. E foi de novo, aconteceu agora em Xangai, novamente. Mas não só isso, por conta da mudança de custo, né, do patamar de custo do que a gente tinha de logística de antes para agora, a gente acabou tendo que mudar a modal, a gente acabou tendo que mudar a maneira como a gente trabalhava e mudando inclusive o fornecedor. Então, dentro desse plano de crise, muita coisa do que a gente estava comprando na China, a gente virou para comprar na Polônia, virou para comprar na Índia, virou para comprar no México. Eu fiz uma visita para o México há 2 meses atrás para desenvolver fornecedor e vários fornecedores que a gente esteve visitando, o pessoal está sem capacidade. Falou que tem uma avalanche de clientes americanos fechando ou diminuindo o seu volume na China e buscando fornecimento a partir do México. Então isso é uma tendência grande. Gente que estava com fábrica para abrir na China acabou definindo por abrir a fábrica no México. A John Deere é uma dessas, está montando uma fábrica enorme em Monterrey, justamente para diminuir o risco de ter tudo na China. A gente tem um novo risco hoje, desses riscos que a gente tem sempre que monitorar, o risco geopolítico do que está acontecendo, em função não só por causa da Rússia, mas os dobramentos em cima da China. Então, muita coisa pode acontecer a partir disso. Fábricas e escritórios, né, comunicação com todo mundo, definir protocolo, como é que as pessoas vão trabalhar, seja remoto, presencial, agora com o retorno das pessoas no escritório, como é que você coordena isso e comunica com todo mundo. Os nossos prestadores de serviço em todos os lugares. E todos os relatórios que você acaba tendo que enviar para todo mundo a respeito de tudo que está acontecendo, não só de suprimentos, mas da operação em geral das fábricas e dos centros de reparo. Na parte financeira, não menos importante, né, monitoramento da situação de caixa. Então, só tem uma coisa que faz a empresa quebrar, não é prejuízo. Prejuízo não quebra nenhuma empresa. O que quebra a empresa é falta de caixa. Então, numa situação de crise, a coisa mais importante é você saber a situação de caixa da empresa, acompanhar isso de perto e ter certeza que você está sempre com caixa positivo. Na hora que você precisa entrar no banco para pegar dinheiro para rodar a empresa quebra. Isso não estou falando só da nossa empresa, mas muito importante dos fornecedores. Então, como é que você acompanha os seus fornecedores, como é que você sabe a situação financeira deles? É um dos temas que eu vou abordar aqui, porque o supply chain é feito não só das nossas fábricas, mas principalmente de toda a cadeia de fornecimento, né? Acho que hoje dificilmente alguma empresa consegue rodar sem ter 70%, 80% do seu material comprado fora. Então, na maior parte das vezes, o que você está trazendo dos seus fornecedores é mais importante ou mais crítico para a sua operação do que até o que você fabrica dentro da sua fábrica. Então, comunicação sempre super importante. Acho que ficou bem claro durante essa crise e como é que você se comunica e como é que isso faz.
E aqui vem um pouquinho sobre terminada a crise grande do Covid, o que ficou para a gente, né? Então a gente está falando muito hoje de acompanhamento financeiro dos fornecedores. Muita gente durante o Covid patinou com dinheiro e tem uma série de fornecedores quebrando. Seja porque eles não estão conseguindo comprar dos seus fornecedores, eles tiveram um rebalanceamento de custos e não estão conseguindo repassar isso para os clientes deles. A localização onde o cara está, a logística não faz mais sentido. Então tem que fazer um acompanhamento bem próximo do financeiro dos seus fornecedores para ter certeza que o pessoal está de pé e vai continuar fornecendo para você. Avaliar os clientes também, né? Tem vários clientes que a gente, com crédito dilatado com os clientes, o pessoal começou a parar de pagar, então tem que acompanhar para ter certeza que o pessoal tá com caixa e você não vai ficar vendo navios depois na sua operação. Nível de estoque super importante. Todo mundo ficou meio vazio na hora que voltou do Covid e começou a vender e entrou em desespero, vamos repor estoque, saiu comprando de qualquer maneira e se o estoque acaba ficando muito alto, isso é caixa e pode colocar a empresa em risco, então tem que acompanhar muito de perto. O ajuste de funcionários, né, várias empresas com dificuldade de repor gente, eu vou dizer que no Brasil menos, mas o acompanhamento nos Estados Unidos, para contratar gente nos Estados Unidos está bem difícil. Então, difícil de achar gente que esteja interessada mesmo em trabalhar suas 40 horas por semana, que esteja a fim de ir para o escritório, que esteja a fim de ir para uma fábrica. Então, é muito difícil de repor. O pessoal, a gente tem operação de campo, contratar o pessoal para ir para campo, trabalhar em oil rig, né, que é nos campos de perfuração, super difícil. Então, os salários aumentaram, a ponto de você ter dificuldade para conseguir repassar isso para o seu cliente, e tá uma conversa bem difícil na operação. E tem que estar muito aberto para novas oportunidades, né? Sejam novos mercados que você pode entrar, que são anexos ao seu, sejam maneiras novas de fazer negócio. Vários fornecedores se fundiram ao longo da pandemia, então como é que você consegue tirar algum proveito ou evitar um risco através disso? Tem que estar olhando para os lados, tem que estar conversando com as pessoas, tem que saber o que está acontecendo. Na parte do gerenciamento de fornecedores, eu acho que está cada vez mais claro que você tem que estar muito perto dos seus fornecedores estratégicos. Eu vou dizer que a indústria viveu aí uns 10 anos ou 20 anos de euforia, onde você tinha fornecedores sobrando. Você fazia leilão entre fornecedores, você conseguia reduzir custo um ano sobre o outro, e que esse último ano está mostrando para a gente que não é mais assim, não. Tem vários componentes nossos que eu compro no mercado e está fazendo falta. A gente está brigando por vários materiais que são utilizados agora para fazer carro elétrico. Então, níquel por conta da bateria, cobre por conta do motor, placa de circuito impresso, e os seus componentes, seja por conta de carro elétrico, seja por conta do 5G, uma falta geral. E se você não tem um bom relacionamento com os seus fornecedores estratégicos, você vai ficar sem produto. Então, minha sugestão aqui tem que ter um relacionamento bom com os fornecedores, tem que saber quem são os estratégicos e críticos para você. Não é volume, não é de quem você compra mais, mas é de quem é crítico para você. Se você ficar sem esse cara, vai ser difícil de achar um outro cara para fornecer. Então tem que ter esse relacionamento bem ajustado e tem que ter uma agenda em comum, né? Se é para reduzir custo, vamos reduzir o custo no custo e não no preço. Como é que trabalha junto para reduzir custo? Desenvolvimento de produto conjunto com o fornecedor, né? Onde você consegue utilizar o R&D do fornecedor e com isso você desenvolve um produto mais rápido e talvez até mais barato para você e consegue chegar no mercado mais rápido. E esse desenvolvimento desse relacionamento estratégico de longo prazo, onde você passa a ser estratégico para o fornecedor e ele é estratégico para você. E a gente está acostumado a sempre ter aqui o Key Account Manager, né, que é aquele cara do fornecedor que te atende e trabalha junto com você atrás dos seus pedidos.
E a gente agora implementou o Supply Relationship Manager, que é o inverso. É a pessoa de dentro da empresa que está cuidando do fornecedor. Então está acompanhando qualidade, entrega, preço, mas também ter certeza que a gente está sendo fair com o fornecedor, que a gente está sendo justo com ele, está tratando da melhor maneira, está conseguindo dar visualização de volume, está conseguindo mostrar para eles oportunidades na empresa e trabalhar realmente num espírito de parceria. Como eu disse, talvez nos últimos 20 anos, a parceria com fornecedores foi muito mal utilizada. Um jeito onde os clientes estiveram sempre esmagando os fornecedores. E dessa forma, a gente acaba desenvolvendo um supply chain pouco sustentável. Então, vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de risco de fornecedor, né? Então, a gente utiliza uma matriz de risco, você pode buscar isso tem que entrar volume sim, mas tem que entrar quem são os fornecedores únicos, né? A gente chama de single ou sole source. Aí você consegue identificar quais são os seus fornecedores a serem monitorados. Você dá uma olhada, as empresas têm que desenvolver um plano de continuidade de negócios, então ali vai trazer quem são os seus fornecedores críticos. Você faz um processo para monitorar esses fornecedores que vai olhar de curto e longo prazo, e você vai ter alguns pontos de atenção. Sempre que você tiver um ponto de atenção desse fornecedor, você tem que ir conversar com o fornecedor, né? Então, você vai desenvolver com ele, ver qual é a melhor maneira de abordar esse fornecedor, e você vai discutir isso com ele. A partir do momento que uma dessas bandeiras vermelhas que você levantou, esse red flag, é real, né? Você está vendo que realmente tem um risco, seja o fornecedor vai quebrar, seja o fornecedor vai parar de produzir aquele produto, alguma coisa que vai te afetar, aí você toma uma ação para evitar que isso te pegue de surpresa. Mas esse monitoramento é justamente para você poder se antecipar aos riscos. Então, a gente desenvolveu um critério, né, de acompanhamento de fornecedores, que você olha volume de compra, se o cara é fornecedor único ou não, se ele é exclusivo ou não, qual é o impacto que ele vai trazer na sua receita em termos de dinheiro, qual é o prazo que você tem para poder substituir esse fornecedor. E aí, dependendo do score que ele tem alguns fornecedores que você vai monitorar e outros que você vai trabalhar já junto com ele. Tá? E esses que são os que já estão vermelhos aqui, são os caras que você tem que trabalhar para já substituir eles. Né? São fornecedores com alto volume, eles são fornecedores exclusivos, eles têm um impacto enorme na tua receita e o prazo de substituição é enorme. Está na cara que esse fornecedor, se você não fizer nada, você vai tomar um tombo. Então você tem que ir atrás de desenvolver uma alternativa para esse fornecedor. Nem sempre é possível. Às vezes, por conta de tecnologia, você não pode desenvolver o produto dele com outro fornecedor. Então, nesse daí você vai ter que acompanhar e ter uma estratégia de relacionamento com esse fornecedor. Aí você tem algumas coisas que são a avaliação do fornecedor de maneira quantitativa, né? Essa aqui é uma maneira comum que os financeiros olham. Então, você olha os ativos sobre os passivos, se ele está bem ou mal. Você olha qual é o lucro sobre o serviço da dívida dele, se o cara tem capacidade de pagar a sua dívida ou não. E se dá uma olhada qual é a margem de contribuição do fornecedor sobre suas vendas. Então, na hora que você consegue olhar esses três indicadores, você consegue definir esses red flags. Aí, uma série, aqueles eram de curto prazo, esses são de longo prazo. Da mesma forma, são sempre indicadores financeiros. Isso daqui, em geral, se você entrar numa ferramenta, seja Rapid Ratings, Dun & Bradstreet, e eu acredito que o Serasa também, eles já calculam isso automaticamente dos fornecedores. Você já consegue tirar isso de cara. Em função disso, você consegue saber se o risco do fornecedor é baixo, médio ou alto, e com isso você vai atuar e vai trabalhar com seus fornecedores. Né? Então, além dos indicadores financeiros, a gente tem alguns sinais de estresse do fornecedor. Né?
Então, na parte comercial, o fornecedor que vem conversar com você que que você precisa pagar mais cedo, que ele está precisando de caixa, que ele está pressionado, é, ele mostra que está perdendo outros clientes e está desesperado por volume, aceita baixar o preço a um nível insustentável para conseguir pedido de qualquer forma, o cara que está com uma visão muito de curto prazo da operação dele, isso é um sinal super crítico do fornecedor, né? Na parte de mão de obra, né, do pessoal, se o vendedor, que era aquele super vendedor bom pra caramba que te atendia, de repente o cara não está mais na companhia, e você descobre que várias pessoas boas da empresa estão saindo, isso é um sinal super crítico da empresa. Se você descobre que eles não estão conseguindo te fornecer porque não consegue rodar um terceiro turno, ou não consegue pagar hora extra, e por conta disso está faltando entrega, ou não conseguiu comprar matéria-prima no prazo porque faltava caixa, esse tipo de coisa, alto risco de que vai acontecer alguma coisa e você tem que atuar com antecedência. Tem outros riscos que a gente tem que olhar, que são riscos fora do fornecedor, né? Que são riscos empresariais, né? Então, você está falando risco de saúde pública, vou dizer que o Covid que a gente teve abriu o olho para um negócio que a gente não tinha fazia muito tempo, que era uma pandemia parar as operações das empresas da maneira como foi. A gente teve o SARS um tempo atrás, que tinha esse risco, mas no final acabou não se realizando e todo mundo abandonou. Veio o Covid depois e mostrou que a gente não estava bem preparado para o que o SARS já tinha se demonstrado um risco. Tem os atos da natureza, né? A gente trabalha com uma operação grande em Houston, então 2, 3 vezes por ano, pelo menos, tem algum furacão que passa na região e é uma coisa para a qual você tem que se preparar. Se tem greve, né? A greve dos caminhoneiros que teve no Brasil foi um negócio super pesado, teve greve de mototáxi em São Paulo no ano passado, outro negócio super grave, dado toda a logística que é utilizada através das motos no Brasil. Tem choque de oferta, né? Terras raras da China, guerra na Ucrânia agora. Tem alguns produtos eram fornecidos a partir da Ucrânia e por conta disso parou. O mercado de capitais, né? Você imagina a Argentina, que operava na Argentina, de um dia para a noite, morreu o mercado de capitais na Argentina. Você precisa de caixa hoje na Argentina, você não consegue hoje pedir emprestado. Ou consegue uma taxa que é simplesmente uma loucura. Em 2008, para quem já estava trabalhando, a gente teve um choque de câmbio gigante, né? A gente foi de 1,60 para 2,40 praticamente uma semana. Então, quem trabalhava com importação, do dia para a noite, teve seus produtos majorados 50%. É coisa que você não consegue repassar para cliente nenhum. Incêndio. E agora, eu posso falar abertamente, tem eleição, né? Que é um outro risco enorme da operação do Brasil. Você viu o que está acontecendo hoje na Colômbia, acabou de ter eleição lá. Por conta da eleição, teve um choque de câmbio agora na segunda-feira na Colômbia e uma série de desdobramentos em relação ao resultado da eleição. Longe de mim dizer se está certo ou errado, só estou dizendo que é um risco que a gente tem que acompanhar e tem que monitorar para a operação, para a empresa, como é que você se posiciona da melhor maneira possível. Falar agora um pouquinho sobre inflação, né? Que eu acho que é uma realidade que chegou para ficar. Quem trabalhou na época inflacionária do Brasil, década de 80, década de 90, foi um período super difícil. Quem trabalhou já depois do Plano Real nunca viu o que é isso. Essa inflação que a gente está tendo agora no Brasil é nova para muita gente. As empresas já estavam desacostumadas com isso, mas a gente tem uma memória inflacionária no Brasil grande e alto risco de voltar esse negócio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem várias causas para a inflação, não vou cobrir aqui. Isso aqui é um pouquinho sobre o mercado, né? Então a gente está vendo um pico de preço dos metais todos em função de tudo que está acontecendo no mercado. E a nossa previsão é que sim, vai cair, mais para frente vai cair os preços um pouco, mas ele não vai cair para o que era em 2018, 2019, ele vai cair para um patamar mais alto. Então você está falando aí de uma inflação que vai ficar, né? Então, eu estou falando tudo isso aqui em dólar, não estou falando em reais. Essa tabela da esquerda aqui é uma tabela que a gente fez para o board da companhia essa semana.
mostrando que ainda tem espaço para aumentar o preço de vários metais, né? Cobalto, um material utilizado para os mísseis e todos esses materiais militares que estão sendo utilizados na Ucrânia. Então, preço disparado, né? Você olha o cobalto a 39, é um negócio gigante, coisa inimaginável. Então, vários commodities afetados por inflação, e acho que a gente continua praticamente com a mesma receita de como combater a inflação, né? A gente tem uma estratégia de best cost country, que é vamos movimentar para lugares mais baratos e tentar comprar de lugar mais barato. A logística agora é um desafio para poder fazer isso. Reduzir sua dependência de fornecedor único, né? Gerar um pouco mais de competição e com isso tentar reduzir um pouco de custo. Fazer reengenharia. Então a gente tem vários produtos que estavam utilizando cobre, a gente foi atrás de alumínio. Agora o alumínio subiu também. Funcionou durante algum tempo. Fazer acordos de longo prazo com fornecedores, então buscar uma parceria, desenvolver uma coisa de longo prazo que você consiga resolver uma parte do seu aumento de custo. E tem sempre a solução de hedge estoque, né? Hedge, eu vou dizer que a minha experiência é péssima. Todas as vezes que eu fiz hedge, eu perdi dinheiro na empresa. Mas é uma opção para quem precisa travar o preço. E imagina que você tem um contrato com o cliente, você quer travar o preço para garantir que você vai ter lucro para aquela operação. É uma opção. No Brasil, o hedge é razoavelmente caro, vale a pena buscar a opção fora, mas é uma opção a ser utilizada. E estoque, né? Às vezes você toma a decisão, enche a casa de estoque, assim você sabe qual o custo que você comprou aquilo, mas sempre com o custo de capital aumentado por causa disso. Então, o que eu tinha para apresentar hoje, acho que deu os 30 minutos aí que tinha para apresentar, e queria saber se o pessoal tem pergunta. Não sei como é que a gente faz essa mediação aí. Edilson, alguma sugestão? Ou você tem alguma pergunta aí? Opa, tudo bem, Marcelo? Na verdade, Marcelo, a gente já tá bem no tempo, né? Então a gente não vai ter tempo de fazer o Q&A. De qualquer forma, eu gostaria já de agradecer aí a sua disponibilidade, o tempo que você trouxe pra gente. Como a gente conversou, né? Você tá ainda um fuso horário totalmente diferente para falar pra gente um pouco de gerenciamento de risco no mundo pós-pandêmico. Eu gostaria de pedir a todos vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, tirar alguma dúvida, vocês podem através da plataforma. Eu vou até pedir aqueles que não entrou ainda na plataforma, entrar na plataforma também, que vocês podem ter uma interação direta com o speaker, com aqueles que realmente estão trazendo conteúdo pra gente. Basta fomentar essa pergunta diretamente para ele, que ele pode estar respondendo também, tá bom? Marcelo Valadares falou pra gente sobre o tema gerenciamento de risco no mundo pós-pandêmico. Tá bom, Marcelo? Muito obrigado aí pela sua excelente apresentação e pela disponibilidade. Dando continuidade, pessoal, Obrigado. Dando continuidade, a gente vai voltar daqui a pouquinho, né? A gente vai ter a palestra que vai falar sobre modelo dropshipping de operações. Então a gente volta já com esse tema também importante.